Sabe, existem histórias que não são contadas com palavras, mas sim pelo silêncio. O silêncio de um estádio. Vamos mergulhar numa série de fotografias muito marcantes que nos fazem questionar o que é um espetáculo, o que é ausência e, no fim das contas, o que realmente dá vida a um jogo. E logo de cara a gente se depara com um paradoxo, não é? O palco está todo montado, os jogadores estão em campo, preparados para dar o seu melhor. Mas tem um elemento-chave faltando, uma pergunta que fica ecoando pelas bancadas vazias. Cadê todo mundo? E é exatamente por aí que a gente começa a nossa análise. A gente vai olhar para esse grande palco vazio, uma maravilha da arquitetura que parece estar ali, só esperando por uma multidão para dar sentido a tudo. O que temos aqui é basicamente uma arena de contrastes. De um lado a imensidão do espaço e do outro a sua população quase inexistente. É esse choque que chama tanta atenção. E se a gente olhar com atenção, os detalhes contam uma história de grandeza. Olha só, dá para ver todos os sinais de um lugar profissional. As torres de iluminação gigantescas, as fileiras e mais fileiras de assentos coloridos, as marcações do campo perfeitas, os banners dos patrocinadores, tudo o que a gente espera de um grande evento está ali. Menos o principal, o público. Tá, mas aí dentro de campo, como é que o jogo acontece nesse silêncio todo? Vamos ver isso agora. Porque, mesmo no coração dessa quietude, a competição é muito real. Essa imagem aqui é fantástica. Ela mostra exatamente isso. Profissionalismo dentro de um vácuo. Repara na dedicação, no foco dos jogadores. Eles estão correndo, estão disputando cada bola, jogando com uma intensidade que a gente esperaria ver num estádio lotado. Essa desconexão entre a ação vibrante no gramado e o silêncio total das bancadas é uma coisa quase surreal. E nesse vazio todo, dá quase para ouvir o silêncio, sabe? Sem aquela barulheira ensurdecedora de milhares de torcedores, o que sobra são os sons puros do jogo. Os gritos dos jogadores, as instruções táticas e aquele eco solitário da bola sendo chutada ressoando por toda essa estrutura imensa. E agora a nossa análise chega num momento-chave, um ponto de virada visual. É um conto de dois céus, porque, seja de dia ou de noite, a história do vazio continua exatamente a mesma. Então, olha só que interessante essa comparação. De um lado, o jogo de dia, do outro, à noite. A luz muda completamente o clima. A luz do dia mostra a vastidão, talvez até com um pingo de esperança, de expectativa. Já à noite, sob os holofotes, a cena vira um drama, mais focado, mais íntimo. Mas o elemento principal, o vazio, continua ali, intacto, talvez até mais profundo. A grande questão é essa, né? Sob o sol, o vazio está ali, exposto, para todo mundo ver. Mas quando as luzes se acendem, nossa, esse mesmo vazio parece que é amplificado. As sombras ficam mais longas, o foco se fecha nos poucos jogadores em campo e a solidão daquela arena se torna ainda mais palpável. Tudo isso nos leva a uma reflexão final, mais profunda até. Afinal, o que é que faz o barulho de um estádio? O que é que faz ele rugir? Vamos tentar explorar o que poderia ser a alma desse lugar. Porque essas imagens todas levantam uma pergunta fundamental. Um jogo precisa de público para ter algum significado? A competição é real, o esforço dos jogadores é genuíno. Mas sem ninguém para testemunhar, para compartilhar aquele momento, será que não falta algo essencial? É porque a gente sabe que um espetáculo como esse é muito mais do que só a ação que acontece ali no campo. É uma experiência compartilhada. A energia de um estádio não vem só dos atletas, ela é uma criação conjunta, uma fusão da performance deles com a paixão de quem assiste. Vamos voltar para essa imagem da noite. Pensa comigo, um golo é marcado. Bem agora, o clímax do jogo, sabe? Em vez daquela explosão de alegria de todo mundo junto, o que a gente teria? Talvez um grito solitário de um jogador que se perde na imensidão das arquibancadas. Um golo solitário, uma comemoração silenciosa. E para fechar, fica essa provocação, que é quase como aquele velho enigma da árvore na floresta. Se um golo é marcado num estádio completamente vazio, até onde vai o som da comemoração? É uma pergunta que vai direto ao coração do que torna o desporto algo tão especial. Não é só o jogo, é a experiência humana de viver aquilo, juntos.